Eu sou o Picareta Psíquico, esse aqui é o Ned Bunny, nós somos os quadrinheiros, esse é o Quadrinheiros Dissecam e hoje a gente vai dissecar, atendendo a pedidos, Transmetropolitan. Bom, Transmetropolitan, obra-prima do Warren Ellis, escrito com Derek Robertson, desenhista da série. Basicamente é a história do Spider Jerusalem. Ele é um jornalista, o futuro é aquele futuro distópico e tal. O que é futuro distópico, né? Pra você que não conhece a palavra. É aquele futuro que nada deu certo. Então você tem os as projeções de futuros utópicos, que são meio raros na ficção. Né? O grande exemplo, acho que do futuro mais utópico é o Star Trek. Né? E a grande maioria são futuros distópicos, estilo Blade Runner, como Transmetropolitan, né? Onde as coisas deram errado, ou então pelo menos nada das esperanças se concretizaram, né? As esperanças da humanidade. E o Transmetropolitan é isso, o Spider Jerusalem é um jornalista que vai vendo tudo aquilo e as tramas vão sempre envolvendo, né, o personagem principal com o ofício dele, né? que é o jornalismo, a exposição da verdade, e nisso a trama vai se desenrolando em vários níveis. O Warren Ellis, acho que é melhor de fechar o canal e fazer um canal Warren Ellis, porque ele já fala, não é? A gente já falou dele do Guerra nos Roteiristas, tá aqui o link para você ver. Já falamos dele aqui no Planet, já dissecamos, né? O Warren, já falamos. Então assim, você pode ver os links aí embaixo, mas o que você precisa saber do Warren Ellis? Ele faz parte da British Invasion, que foi o momento onde os quadrinhos norte-americanos foram invadidos por autores ingleses. O processo criativo dele é muito interessante porque ele vai lendo um monte de coisa, assim, aparentemente sem conexão. E filosofia, sociologia, jornalismo, qualquer coisa aparentemente desconecta, ele espera um insight. Quando ele tem aquele insight, ele começa a escrever. Ele amarra algumas coisas na cabeça dele, às vezes conscientemente, às vezes não, e aí ele parte para uma história. Assim. Isso. E é importante falar, né, que não é, veja, é isso, mas não quer dizer que tem um trabalho. Então assim, ele vai lendo, tem um insight, mas depois você tem um trabalho, e o Warren Ellis sabe. Aí a matemática é isso, quer dizer, 90% suor e 10% de inspiração. Você tem um insight, aí você vai ficar 90% burilando aquilo para aquilo virar um produto. Que até nós já fizemos isso, mas lembra, a ideia é a boa execução de merda, tem um monte. Mas enfim, o Warren Ellis então é isso, e ele é um autor interessante porque ele vai transitando ali entre o mainstream e o autoral. Né? Ele consegue dar um equilíbrio entre o que é autoral para não ficar hermético demais e nem também só mainstream para não ficar comercial demais. Bom, o artista da série é o Derek Robertson. Esse cara, assim, ele negou fazer o Homem-Aranha, que era tipo um título super, né, pro nome dele ser escalar e tal, pra fazer o Transmetropolitan, porque o Transmetropolitan seria um trabalho mais autoral, ele teria mais liberdade criativa e tal. E aí ia ser dele. Ia ser dele, porque tem a questão dos direitos e tal. Então ele é um autor, assim, mais preocupado com a questão artística, digamos assim, do que mais com a questão comercial. Ele é uma parceria entre ele e o Warren Ellis. Então ele como artista, exatamente porque é um trabalho menos comercial, ele também tem mais liberdade, ele adicionou um monte de coisa que ele colocou na história. Então, por exemplo, aquele gato lá do Spider Jerusalem, que é um gato que tem dois rostos, assim, ele é um gato estranho, né, um meio mutante e tal. Foi uma ideia dele, e tem vários elementos. O desenho dele é bastante detalhado, então você vê uma cena, assim, uma cena de página inteira, é cheio de coisas, é bastante carregado, mas exatamente por isso ele consegue agregar um monte de coisa. Então às vezes no plano de fundo está acontecendo algumas situações ali que não tem a ver com a trama principal, mas que são interessantes, são contrapontos, tal. Então ele se preocupa com esse tipo de detalhamento. Ele é um cara que sempre quis desenhar desde pequeno, assim, então ele criança, diz que ele com 5 anos ele fazia aquelas histórias em quadrinhos para os colegas, de brincadeira, assim. Ele criou um personagem que é o Space Beaver, que é baseado nas tartarugas ninjas. Inspirado nas tartarugas ninjas, que é aquela ideia de um animal que ganha superpoderes e consciência e tal a partir de alguma coisa, mas também é uma coisa underground e tal. E ele, assim, sei lá,
aquele idolatra, Frank Miller, por exemplo. Porque o Frank Miller é uma coisa que ele queria, né? Que ele queria escrever, que o Space Beaver é dele, roteiro e desenho. Escreve, né? Então ele se inspirou muito no Frank Miller. Porque ele fazia as duas coisas. Das duas coisas. Mas o... mas assim, vamos deixar a escrita com quem manja de escrita, né? Quer dizer, é muito mais fácil, é muito melhor o resultado quando um escritor como o Warren Ellis, por exemplo, que é um cara que leu tudo, conhece tudo, e aí ele tem um monte de referência, o material tem muito mais qualidade. Outras coisas que ele fez, por exemplo, o The Boys com o Garth Ennis. Então é um cara que gosta de fazer quadrinho, mas não quadrinho comercialzão, assim. Ele gosta de fazer uma coisa que tem mais elaboração. Embora ele tenha trabalhado por muito tempo da DC e pra Marvel, porque aquela é uma indústria, tem um monte de trabalho, os caras pegam mesmo e tal. Bom, contexto da editorial. Em 92, né, surge a Image Comics com a proposta de dar os direitos dos personagens aos criadores. Os caras saíram lá da Marvel, da DC, montaram a Image. Principalmente os desenhistas, que não recebiam os desenhos, né? Porque os roteiristas já estavam conseguindo o crédito que eles queriam. Os desenhistas não. Então os desenhistas em massa foram para a Image e começaram a produzir os próprios roteiros. Em grande parte isso contribuiu para a mediocridade dos quadrinhos dos anos 90. Não, eu sei que tem muita coisa boa, mas se você cresceu nos anos 90, você há de convir comigo que a maioria era um lixo. A Vertigo, um ano depois, vem com a mesma proposta de deixar os direitos com os autores. Isso atraiu bastante gente, principalmente essa galera da British Invasion foram escrever para a Vertigo, né, para ter os direitos sobre a própria criação. E no início, né, a Vertigo tinha aquela pegada mais mística, principalmente por conta do Sandman, e aí eles tentaram fazer uma cópia, seria a mesma proposta da Vertigo, só que para ficção científica, que seria o selo Helix. A DC nessa época criou vários selos. Vários selos. A Vertigo ainda não era essa coisa que a gente vê hoje, né? Que abraça tudo. Na verdade tinha vários pequenos selos, aí tinha um selo de ficção, um selo de... era Vertigo, tem vários subtítulos. E esses selos separadamente eles não tinham fôlego, mas daí colocou tudo debaixo do chapéu da Vertigo e virou uma coisa, uma casa para todas essas alternativas. Porque, por exemplo, o Helix não vingou, ele ficou de 97 a 98, o Transmetropolitan, se você pegar o quadrinho original lá, número 1, começou nesse selo. As primeiras edições são da Helix, depois o único quadrinho que sobreviveu daquele selo foi o Transmet, que foi absorvido pela Vertigo. O editor é o Stuart Moore, ele não tem um papel muito decisivo na série, tanto é que ele é pouco citado, porém esse cara editou muita coisa da Vertigo, editou os sucessos, né? Os Invisíveis, Preach, ele chegou a ganhar até um Eisner com um trabalho de edição. Então, embora ele não seja muito citado, mas ele fez algumas coisas chaves. Os dois principais elementos da série é o Spider Jerusalem, que a gente já falou que é o jornalista e tal, e a cidade. A cidade é o cenário onde rola. O Spider Jerusalem, ele é baseado num jornalista real, que é o Thomas Hunter Thompson, que é um expoente do jornalismo gonzo, né, que é bem o estilo do Spider Jerusalem, né, que é o cara que... O jornalismo gonzo é o jornalista, ele se mistura com a notícia. Então objetividade e subjetividade ali meio que vão se misturando até o momento. A palavra gonzo é uma expressão irlandesa que significa o último cara que está em pé ainda depois de uma competição de bebida. Então, assim, na verdade, a ideia, o conceito por trás é isso, é um jornalismo que o cara vai lá e ele vive a experiência e ele relata a experiência que ele teve, e esse relato não é imparcial, não são só os fatos, assim, ele coloca as emoções que ele sentiu, e aí, então ele é um personagem, é quase como se fosse uma ficção misturado com a notícia. E na verdade tem vários, hoje isso também tem ramificações no jornalismo, né? Quando o cara faz um documentário um pouco mais, com elementos mais literários e tal, ou poéticos. Até porque, então, aí é uma coisa interessante, porque embora hoje parece ter meio que um consenso no jornalismo e também nas ciências sociais, que assim, a objetividade, um ser neutro que relata tudo sempre, não é possível. Então o que é possível é justamente você falar, você reconhecer o local onde você fala. Então eu falo a partir do local. Porém, o Warren Ellis, em várias entrevistas que ele dá sobre o Transmetropolitan, ele bate na tecla da crença na verdade. Né? Então ele fala que dizer a verdade é importante e ele acredita que existe uma verdade, e é por isso que a profissão do
do Spider é tão importante, porque é por meio dela que ele vai conscientizando as massas, são bem interessantes. As tramas do Metropolitan, elas sempre giram em torno disso, né? É o Spider Jerusalem ali dentro, né, com essa carga de subjetividade, mas de alguma forma mostrando a verdade para o público. É interessante que assim, você vê que por trás desse conceito da história, e tem uma postura do Ellis muito clara, que é a história da verdade, mas tem uma discussão filosófica, porque assim, o gonzo jornalismo pode levar a um relativismo, quer dizer, cada um tem a sua verdade, e todas as verdades valem. O Warren Ellis diz que não, que existe uma verdade, isso são opostos essas ideias. Então, assim, ele está usando uma técnica de gonzo jornalismo, quer dizer, o cara está falando da experiência dele, mas para chegar na verdade. Então, essa discussão, que é a discussão mais interessante do Transmetropolitan, ela é uma discussão filosófica de alto nível. De alto nível. E assim, num trabalho acadêmico você nunca vai ser resolvido. Na arte a arte tá aberta e tudo bem, você não tem que resolver. Mas é interessante que é um quadrinho comercial que tem uma profundidade dessa. Né? Uhum. Outro elemento importante na trama é a cidade, que é o cenário onde se desenrola ali. E o mais interessante de tudo é que o Warren Ellis ele falou também que assim, ele não se baseou em nada para criar a cidade. Específica, né? Não, e nem em estudo sobre como seriam as cidades do futuro. Ele falou assim, não, ele só queria um lugar onde as coisas, assim, onde tivesse o máximo de culturas possíveis. Diversidade possível, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, assim, um lugar onde tudo acontecesse ao mesmo tempo agora. E o desenhista lá, o Derek, foi genial em fazer esses elementos, como realmente. O Picarito falou, nesses painéis grandes que tem um monte de coisa. Então você vê no fundo, assim, tá várias coisas acontecendo, e é isso, são essas diversidades todas que estão no elemento gráfico e que dão o tom que o Ellis queria dar. Tem uma sequência, por exemplo, do Transmetropolitan, que é uma feira, assim, que tem várias religiões. Puta, é muito bom. As religiões, assim, ele inventou várias religiões. No assim, fundo, com as plaquinhas, nossa, assim, demais. É genial, genial. É claro que, assim, tem outros personagens ali, tem os antagonistas, tem as assistentes ali, mas, assim, os personagens que estão ali em volta, eles não são... subtramas e tal, isso não é fundamental, na verdade o fundamental é essa discussão. É até curioso, né, porque assim, é uma série longa, são 60 volumes, fora os especiais, e que se sustenta basicamente pelo protagonista. Você não tem, assim, você não tem prelúdio, você não... É pouco, né, mas assim... Você pega uma série, por exemplo, o Y, que uma hora ele vai, conta a história de cada personagem e tal. O Transmetropolitan não tem isso. É o Spider com os problemas dele e os conflitos lá nos níveis lá, pessoal, interpessoal, da sociedade. Isso que é interessante. Bom, você deve estar estranhando que a gente está comentando pouco da história, mas é porque, assim, embora tenha uma trama que acompanhe grande parte do Transmet, ela não é inteira. Assim, você não tem a mesma trama do primeiro volume. Que vai fechar só no último volume. Como é o caso do Y, por exemplo. Ou da maior parte dos quadrinhos, quer dizer, ou de histórias longas, né? Que é tipo um mega filme que realmente você tem elementos no início e que você vai amarrando aos poucos e só finaliza a amarração no último arco, sei lá. Então é mais parecido com séries, né? Com séries, sei lá, de comédia, essas séries mais... Embora no final lá tenha aquela trama do presidente e tal, uma grande parte, mas ela não é central em toda a história. E outro motivo também a gente não está falando toda a trama, porque Transmetropolitan nunca foi publicado completo no Brasil. Exato. Né? Você teve... A primeira vez que foi publicado foi uma editora que chama Tudo em Quadrinhos. Já aquelas editoras dos anos 90 que tentaram trazer quadrinhos para o Brasil, abriram, fecharam, publicaram poucos volumes, passava para outra editora. Teve 3 volumes só, depois a Brainstorm chegou a lançar até o número 15. Né? Todos assim, quadrinhos, como se fosse quadrinho americano. Como lançar, mas era caro pra caralho. Era caro, era pouca história por edição e assim, as editoras não estavam conseguindo se sustentar. Então foi fechando e o público foi ficando na mão. E aí a Panini, lá em 2010, resolve lançar uma edição encadernada. É uma edição pequena, o número 1, pode ver, depois o 1 e o 2 eles são mais finos, depois os encadernados vão ficando um pouco mais grossos, porque fez sucesso. A Panini ia dar aquele truque, igual ela faz de vez em quando, que publica só o primeiro pra volume. Sentir, né? Pra sentir, se não der, beleza, publicou, se não, você que comprou, fica na mão. O Transmet, ao que parece, foi um sucesso meio que inesperado, né? Ou a continuidade. Então, a Panini veja, até hoje a gente espera o último volume. O último volume sai aqui em setembro de 2014. Seria o penúltimo volume da série. Faz mais de um ano. Teoricamente é para sair o último volume. Mais de um ano para sair o último volume. Porra, Panini. Depois, galera vê Scan.
né, você que baixa e escana a internet, você é um cuzão, né? Mas, pô, meu, sabe? É difícil, Difícil, né? Você quer ver o fim da história. E aí você fica refém, né? Porra, Panini. Caralho. Triste. O interessante do Transmet é que ele, assim, ele não é uma ficção científica que isso é o determinante, né? Na verdade, aquele cenário ali do futuro... É um cenário só. É só um cenário, exato. Então, assim, o que o Ellis está interessado é discutir, assim, como que essa globalização que, veja, foi o período original da série é de 97 a 2002. Então a internet está explodindo. Aquele contato, meu, você está tendo acesso a um monte de coisa ao mesmo tempo que nunca, antes da humanidade, você teve acesso tão rápido. Pelo menos se você tem internet, né? Você nunca teve acesso tão rápido. O negócio saiu hoje nos Estados Unidos. É impactante mesmo, para aquele momento era muito impactante. Então o Ellis está deslumbrado com tudo aquilo, ele diz isso numa entrevista, ele quer escrever uma história que não seja sobre super-heróis, né? Assim, ele quer mostrar uma história que reflete que ele está vivendo num mundo de várias culturas, com acesso quase imediato a elas, e na época não tinha nada, né? Era isso, então ele foi lá e escreveu o Transmet. Então ali o futuro, né, o que ele imagina, fica mais como uma espécie de uma ferramenta para você examinar o presente, né? Porque as sátiras que aparecem lá são muito dos problemas que acontecem lá. O que está rolando nos Estados Unidos, principalmente. E até hoje, assim, você vê que tem certas discussões que não saem, assim, problema da religião, acabou de ter os atentados agora no Paris, porra, então, assim, são coisas que não são atuais ainda, né? Aí você vê que a gente ainda está com os mesmos problemas. Bom, galera, essa foi a dissecação do Transmetropolitan, então curtam o nosso canal aqui, assinem o canal, nossa página do Facebook, também tem o blog que a gente produz os nossos textos, principalmente. Nos acompanhe no Face, ajude a espalhar a palavra dos quadrinheiros pelas redes sociais. É isso aí. E é isso, valeu, obrigado pela audiência e até a próxima.